Bom, vamos para o nosso último tópico de hoje, que é a ética profissional e a responsabilidade social. Vamos começar pela ética. Primeiro, o que quer dizer ética? Então, ética vem de ethos, que indica o modo de ser. É uma palavra grega que indica o modo de ser. Isso quer dizer como você se comporta, certo? A gente tem uma confusão grande entre ética e moral. Então, vamos primeiro definir moral, para depois definir ética. Moral é uma normalização, uma normatização. Então, vou ler aqui uma definição de moral. Define-se moral como um conjunto de normas, princípios, preceitos, costumes, valores que norteiam o comportamento do indivíduo no seu grupo social. Moral e ética não devem ser confundidas. Enquanto a moral é normativa, a ética é teórica, aplicar e justificar os costumes de uma determinada sociedade, certo? E principalmente, a ética é aquilo que dá base para você resolver seus dilemas, aquelas dúvidas. Ética não é lei, certo? Ética é aquele grilo falante da consciência que fica lá no fundo da sua mente dizendo: mas você vai fazer isso mesmo? Será que isso está certo? Isso não vai prejudicar os outros? Como é que isso vai se refletir na sua atitude? Ética é aquilo que você faz quando os outros não estão olhando. Ok? Profissional é um elemento extremamente importante. Você, como designer de interiores, então, mais ainda. Eu já falei num vídeo anterior que quando você entra na casa da pessoa, você está invadindo a privacidade daquela pessoa. Portanto, é seu dever seguir com o máximo de ética possível. Não adianta chegar lá na casa do cliente e ver alguma coisa que você achou engraçada, estranha, não sei o que, e sair tweetando por aí. Ou fofocar para seu funcionário. Ou contar para sua mãe. Ai, sei lá, ele guarda meia suja na geladeira. O que você tem a ver com isso? Nada, tá? É uma questão de ética. Você não pode sair por aí contando segredos dos seus clientes. Ponto 1. Tá? Quando a gente vai pensar sobre os elementos éticos na profissão de design de interiores, veja, existe um código de ética colocado. Eu até coloquei para vocês, o código de ética eu tirei da ABD. Como nós não temos conselho regulamentador, o ABD é a Associação Brasileira de Design, é aquele conglomerado de profissionais que mais se aproxima de um órgão. Eu vou ler alguns dos preceitos básicos do Código de Ética. Então, diz lá que é dever do designer de interiores empenhar-se em seu aperfeiçoamento profissional, primando pela eficiência de seu projeto quanto à preservação do meio ambiente, à redução de custos e ao aproveitamento de espaços. Você não pode, não é ético, você propor para o seu cliente um produto com um custo elevado se há uma possibilidade com igual resultado com um custo mais baixo. Não é ético você trabalhar com um custo ambiental acima do necessário para obter o resultado que o cliente deseja. Essas são questões éticas. Existe também, eu vou falar só 2 elementos, depois eu deixei lá no Google Classroom para vocês verem todos os tópicos e depois vocês leem lá o código de éticas. É muito importante formalizar sempre que possível sua prestação de serviços por meio de contrato escrito, que discipline as fases do projeto, prazos
e honorários contratados. Porque não é ético você dizer para o cliente que vai custar tanto e o negócio custar 2 vezes o tanto, certo? É uma questão de projeto, tá? A obra já é outra coisa. Você não vai enganar teu cliente também, mas você deve deixá-lo consciente de que há uma variação de custo possível por conta do tempo, etc, etc, tá? Eu escolhi essas 2 possibilidades. Por exemplo, da publicidade, tem mais um elemento aqui importante de falar. O profissional não deve permitir que seu nome seja associado a um projeto original modificado pelo cliente. Por quê? Porque não é mais o seu projeto, certo? Se o cliente quer modificar, ele já não tem mais o seu projeto. E, principalmente, o profissional associado deve realizar de maneira digna a publicidade de sua empresa, não veiculando informações que comprometam o conceito da profissão. Esses são elementos do código de ética. Você com certeza vai ter outras questões éticas durante seu desenvolvimento profissional. Então, sempre lembrar que ética é uma questão de valoração. Qual é o valor que você dá para aquele elemento? Todo ato, produto ou coisa, ele tem uma relação de valor estético, um valor político, um valor econômico, tem diversos tipos de valores. Qual é o valor mais importante para você? Isso é uma coisa que você precisa ter clara, porque vai chegar um momento em que você vai ter que escolher. E como é que você decide? É uma questão ética, extremamente importante, tá? Eu deixei um vídeo do professor Leandro Carnal falando sobre ética profissional de forma geral. Ele não está falando especificamente sobre o designer de interiores, mas é uma entrevista bem curta e bem clara a respeito do que é ética e como é que a ética profissional se revela no nosso dia a dia. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre a responsabilidade social. Quando a gente fala em responsabilidade social, eu deixei um videozinho muito legal que diz assim, o que não é responsabilidade social. Porque responsabilidade social acabou se transformando naquela contrapartida meia boca que as empresas fazem para parecer legal junto aos clientes. Não é isso. Responsabilidade social é como que você, enquanto empresa, responde à sua comunidade. Como você contribui para a sociedade. Você está contribuindo favoravelmente ou negativamente? Seus atos ajudam a sociedade ou prejudicam? Como você pensa isso? Como você vai trabalhar dentro da sua empresa de design de interiores esse elemento de responsabilidade social? No nosso caso, ele está muito ligado com a questão da sustentabilidade e a questão ambiental. Mas tem outros elementos também, certo? Como que você, em fazendo acompanhamento de obra, como você se relaciona com esses profissionais? Eles são contratados? Você paga os seus impostos corretamente? Tudo isso é responsabilidade social. Tá? Para pensar.